Lendo a Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 10, eu encontrei o seguinte texto: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Diante desse texto, a pergunta que surge é: João Batista era a reencarnação de Elias? João Batista veio como um homem reencarnado de um profeta do Antigo Testamento chamado Elias? Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Hermenêutica em Foco. Logo após a vinheta, eu te explico essa questão. Bom, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é aceitar supostamente que a doutrina da reencarnação seja verdadeira. Vamos supor que a doutrina da reencarnação seja verdadeira, em uma hipótese dela ser verdadeira. João Batista não pode ser a encarnação de Elias, a reencarnação de Elias. Por quê? Porque Elias não morreu. Então, mesmo que a doutrina da reencarnação fosse verdadeira, João Batista não poderia ser Elias, porque Elias não morreu. Em segundo lugar, nós temos um versículo na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, não pode haver reencarnação, porque o homem morreria outras vezes, e está ordenado ao homem morrer uma vez só. Então, por que então os discípulos, por que em primeiro lugar Jesus disse que Elias já tinha vindo? Ele disse: Elias virá primeiro, e ele já veio, e vocês não conheceram ele. E por que os discípulos reconheceram que Jesus estava falando de Elias, ou de João Batista, melhor dizendo? Por que então? Bom, nós precisamos ler um texto no Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, no capítulo de número 4, versículo de número 5, diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, há uma profecia no livro de Malaquias sobre a vinda de Elias. Então, os judeus tinham isso em mente. Por isso que os discípulos perguntaram ao Senhor: por que os escribas, Os escribas conheciam as escrituras. Por que os escribas dizem que Elias virá primeiro? Porque eles conheciam Malaquias 4 e 5. Elias virá, ele virá primeiro. Agora, a pergunta que fica é: a profecia de que viria Elias é uma profecia literal, na pessoa de Elias, literalmente? Será que esta profecia diz assim: Elias virá literalmente? Eu penso que não. Essa profecia, ela se cumpriu em João Batista. A prova disso, se você voltar em Mateus, em Malaquias, capítulo 4, você vai continuar lendo o texto, no versículo 6, fala assim: Esse Elias que havia de vir, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e converterá
o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Agora, nós vamos ler um texto lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 17, que vai nos mostrar se essa profecia era literal ou se ela se cumpriria em uma outra pessoa, que no caso, João Batista. O capítulo 1 de Lucas, versículo 17, diz o seguinte, falando de João Batista, né, se você olhar o título acima do versículo 5, você vai ver que é o anúncio do nascimento de João Batista. Então aqui vai falar de João Batista. O versículo 16 diz assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Você pode notar que é a mesma referência, né? A pessoa que está sendo tratada em Lucas 1 é João Batista. E esse João Batista converteria o coração dos pais aos filhos. A mesma função, uma das funções, né, do Elias que havia de vir, que está lá em Malaquias 4 e 5. É a mesma função, uma das mesmas funções. Então, o texto deixa muito claro que esse João Batista viria e iria vir na virtude de Elias. Na virtude de Elias. Agindo como Elias agiu. Então, o Elias que havia de vir é João Batista. Por isso que Jesus disse, o Elias já veio, mas eles não conheceram ele. E fizeram dele o que eles quiseram. Então, Elias já veio. Agora, nós podemos ver essa questão da virtude de Elias, João Batista vir na virtude de Elias, em algumas consonâncias, né, algumas harmonias entre os dois profetas. Primeiro, ambos os profetas, tanto Elias como João Batista, eles falaram contra pecados sexuais. Elias pregava contra Jezabel, uma pessoa depravada, uma pessoa imoral. João Batista pregou contra Herodes, porque Herodes estava em pecado sexual. Os dois enfrentaram uma casa real, a família real. Elias enfrentou Acabe e Jezabel, e João Batista enfrentou a casa de Herodes. Os dois foram ameaçados de morte, tanto Elias como João Batista, por terem denunciado o pecado. E João Batista não só foi ameaçado, mas como foi morto também. Os dois foram perseguidos pelo exército real. O exército de Acabe mandou perseguir Elias e Herodes mandou prender João Batista. Então os dois tiveram semelhanças muito grandes. E mais a última semelhança, dentre outras, é que os dois queriam uma reforma espiritual. Então é por isso que a Bíblia diz que João Batista viria na virtude de Elias. Ou seja, João Batista não é a reencarnação de Elias. A doutrina da reencarnação não encontra respaldo nas Escrituras. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, isso ajuda bastante o nosso canal. E você possa se inscrever, no nosso canal, e você possa compartilhar este canal com os seus amigos, seus colegas, divulgando. O nosso objetivo com este canal é divulgar a palavra de Deus através das interpretações da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.